Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa Joia, viu? noite. Viva São Roque. Graças a Deus. Viva São Roque. É. Sim, Lembrando a todo mundo, né, que nós espíritas não acreditamos em santos. Acreditamos em santos, mas não com esse nome, né? Nós identificamos os espíritos que passaram pela Terra e foram bons como os espíritos de luz. Então, nem todo espírito de luz é um santo católico, nem todo santo católico foi um espírito de luz, né? São Roque, que a história dele diz, realmente foi um espírito de luz. Então, viva São Roque. com certeza. Viva São Roque. Com certeza. Vamos começar com gotas de paz. Sim. Agradecer a Deus. Poucos são os que se lembram de agradecer a Deus por aquilo que recebem, sem que tenham de pedido, como se fosse coisa natural. Agradecemos a Deus por ter atendido às nossas súplicas, quando desesperados nos dirigimos a Ele. Mas acabamos por nos esquecer das inúmeras bênçãos divinas que Ele derrama sobre as nossas cabeças. Nós esquecemos da infinidade de pequeninas coisas tão importantes que são colocadas em nossa vida diariamente, como o sorriso de uma criança, o desabrochar de uma flor, o beijo da pessoa amada, o ombro de um amigo, o lar que nos abriga, a família que nós construímos, o calor do sol, o benefício da chuva, o pão em nossa mesa. Temos tantos a agradecer, só a agradecer, né? Então, essa mensagem aqui é bem explícita, né? Dizendo que poucas vezes a gente tem o ato de gratidão a Deus, né? Só pelo fato de a gente existir, né, nós já deveríamos ser gratos a Ele, né? Então, todos os dias, pelo menos, a gente deveria reservar, nem que fosse 2 minutinhos do nosso dia, para nós agradecermos a Deus. E não só as bênçãos que a gente pede a Ele, né? E sim, tudo aquilo que Ele nos concede, mesmo sem a gente pedir a Ele. Assim, eu acho que a melhor forma de agradecer mesmo é quando acorda, né? É que a gente já falou isso bastantes vezes. A gente às vezes acorda, muitos acordam no susto, né? Já atrasados e saem correndo para a vida. O dia que a gente conseguir, de verdade, guardar um tempinho que você falou, né? Pode ser 2 minutos, mas a gente fala assim, a gente dedica tanto tempo para nada durante o dia, né? Às vezes muito tempo para um jogo de futebol, tanto tempo para uma novela, né? Para uma reunião. As pessoas dedicam esse tempo e, como você falou, dedicam pouquíssimo tempo para Deus, né? A gente só se lembra de Deus quando as coisas estão acontecendo de forma ruim, quando a gente está precisando muito de Deus, a gente arruma esse tempo. Mas na maioria da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente não tem tempo para Deus, porque a gente tem outras coisas para fazer. Então Deus naquele momento não é importante. Mas como você falou, eu acho que quando você abre os olhos e desperta para um dia, fica ali na cama, agradece a Deus, pensa nas coisas assim boas que já aconteceram, eleva o pensamento a Deus, as pessoas que necessitam. E como a gente diz, isso não precisa ser ali, durante o dia mesmo, né? No carro, indo para algum lugar, ao invés de estar preocupado com alguma coisa, leva o pensamento a Deus, agradece por estar vivo, como você falou, por ter um lar, por ter um teto, por ter uma cama para descansar, por ter um prato de comida, né, por ter um trabalho, por ter uma família, por ter pessoas, né, com quais nós convivemos, por ter problemas. Às vezes a gente, né, não gosta do problema e a gente tem estudado cada dia mais que os problemas fazem parte do nosso crescimento, né? Deus não dá isso de graça, a gente está aqui para crescer e esses, às vezes, problemas e sofrimentos, né, eles são alavancas que nos levarão, né, para algo melhor. Isso é dito por Jesus, isso são dito pelos Espíritos, né? Você falou aí dos santos, né, dos espíritos elevados, e a gente vai perceber que esses seres nos mostram isso. Eles aprenderam com isso, né, com a vivência, com a evolução, mas que passam para a gente. Dificilmente você vai se ouvir de um espírito
superior, que você tem que correr atrás do dinheiro, que você tem que correr atrás dos bens materiais. Não, eles falam que você tem que se apegar a Deus, agradecer a Deus e trabalhar pelo próximo, por você e pelo próximo, né? Então, assim, os exemplos estão aí. Basta a gente querer, como diz, quem é que nós vamos seguir, né? Quem é que nós vamos dar ouvido, a quem nós vamos dar ouvido. E fica bastante claro, né? Quantas coisinhas já aconteceram na nossa vida de bom, e às vezes a gente se apega a um momento ruim naquele, né? Aquilo está atrapalhando, mas quantas coisas boas ou quantas coisas Deus nos dá, sem, como diz, né? Sem às vezes a gente perceber que tem. A maioria das coisas que acontecem durante o dia da gente são coisas boas, né? Ninguém aqui passa um dia de perrengues absolutos e inimagináveis, né? Vários e vários perrengues aconteceram. Não, muito pelo contrário. Nós morremos todos os dias e nascemos todos os dias quando a gente acorda. Então, só esse fato deveríamos agradecer a Deus. E assim, as pequenas coisas, o ar que a gente respira, né? Tanta gente morreu aí de falta de ar por causa dessa Covid. A gente não dá valor para isso, né? O simples fato de você inspirar e expirar é uma bênção de Deus, né? O simples fato de você ter uma coisa para comer, uma comida, água para beber, né? Você vê lá, hoje estava à toa, estava assistindo o telejornal, ver aquele pessoal no Afeganistão, lá em Cabu, o pessoal se agarrando nos aviões, e o avião decolando, e eles caindo do jumbo, não era um teco-teco, não, era jumbo mesmo, pulando lá de cima, porque não conseguia mais segurar o avião. Você vê quanto sofrimento tem por aí, e muitas vezes, a gente se revolta com Deus por pequeninas coisas perto desses grandes problemas que acontecem por aí. Vamos dar início, Oswaldo? Pode, se quiser começar a fazer o início, pode começar. Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. E assim seja. Graças a Deus. Então, começando de novo, boa noite a todos, né? O pessoal que está chegando aí durante o início da nossa live. Vamos hoje de capítulo 7. Todos aqueles que se elevam serão rebaixados. Parágrafo 3º do 7º capítulo. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhe disse: Eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Passagem que está em Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. E então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou-se dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhes que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que 2 dos meus filhos que aqui estão
tenham assento em vosso reino, uma à vossa direita e outra à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhe disseram: Nós o podemos. Ele lhe disse: É verdade que bebereis o cálice que eu vos beber, mas quando é estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder. Mas isso será para aquele que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os dois irmãos. Jesus, tendo-os chamados para si, lhe disse: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com o império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o seu maior escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida pela redenção de muitos. Passagem está em Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28. Jesus entrou num dia, no sábado, na casa de um dos principais fariseus, para ir tomar uma sua refeição. E aqueles que lá estavam observaram. Então, considerando como convidados, escolhiam os primeiros lugares. Eles lhe propôs essa parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomei neles os primeiros lugares, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não tenha a vos dizer: Dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que aquele que vos tiver convidado vier vos diga: Meu amigo, subi mais alto. Então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Passagem que está em Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7 a 11. Essas máximas são consequências do princípio da humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por essas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: Será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima, que aquele que quiser tornar-se o maior seja o vosso servidor, e nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que neles eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que faziam sua grandeza na terra, e não se eleva, a fortuna, os títulos, as glórias do nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as suas vestes. Não conservaram senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, porque vêm acima deles e resplandecentes de glórias aqueles que espinzinharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigado a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Essa passagem, para mim, é fantástica, essa passagem do Evangelho. O que é interessante, a gente tem falado, né, só para entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Allan Kardec recebeu as informações dos espíritos e catalogou, como ele diz lá no começo, né, metodicamente, ele colocou as passagens, ele criou uma forma de colocar um capítulo, esse capítulo explica, né, um tema de Jesus, ele pega das passagens da Bíblia
as passagens que indicam que Jesus falou daquele tema. Depois ele traz instruções dos espíritos, já com uma coisa mais recente, seres que estão no mundo espiritual, explicando isso, né? E normalmente ele pega um espírito que vivenciou alguma coisa bem próxima disso, que melhorou, que aprendeu, para trazer essas informações. Os capítulos, eles são sequentes, né? A gente falou aqui que a gente estudou os 6 primeiros capítulos como base, né? As bases do ensinamento de Jesus, as bases que o Espiritismo tem, reencarnação, vida futura, entendimento de justiça com sofrimento, entendimento das leis, as moradas pelas quais nós passamos e que nós evoluímos, o Cristo Consolador, aquele que vem oferecer para nós as informações para que nós saiamos dos nossos sofrimentos ou entendamos, né, tenhamos entendimento sobre o sofrimento. Esse aqui, né, como a gente falou, capítulo 7, ele já começa nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança, né, aquilo que Jesus fala de pobres de espírito. A gente explicou a semana passada esse entendimento, né, que a gente não deve entender essa pobreza de falta de intelectualidade ou pobreza na parte material ou financeira, e sim no entendimento do espírito ser despojado de algumas coisas. Esse aqui ele entra, né, todo que se eleva será rebaixado, né, tudo que se rebaixa será exaltado. Esse ensinamento, né, vai aparecer, acho que na parte de Lucas, e nós tivemos aqui 4 passagens da Bíblia, né. A primeira, né, ele diz assim, que está em Mateus 18, de 1 a 5, alguém pergunta, né, os discípulos perguntam a Jesus, quem é o maior no reino dos céus, né? Se tiver uma hierarquia espiritual, quem é o maior? Né? Aí Jesus pega como exemplo, muito bacana, né? Ele puxa uma criança, né? Traz a criança, vem aqui e mostra aquela criança e ele diz, né? Se vos fizerdes que nem um menino, e aí a gente vai perceber, a gente falou aquele dia das crianças, acho que quando aconteceu o assassinato do menino Henry, aquela questão, né? Tem crianças no céu, e a gente sabe que não, né? Criança, essa parte da infância, adolescência é uma passagem que nós temos no planeta Terra, que o corpo vai se formando e o espírito vai amadurecendo até chegar à idade adulta, quando o espírito já deveria recobrar a sua consciência e saber já mais ou menos o que está acontecendo com ele, que a gente chama de idade adulta. Então, uma criança, não tem criança no mundo espiritual. Uma criança, na sua inocência, ela não será cobrada por essas leis que são explicadas por Jesus. Então, a criança, ela é só um exemplo dado por Jesus da inocência, né? Porque a gente, até uma certa idade, a gente vai naquela inocência, que as pessoas brincam, que as pessoas fazem brincadeira de esconder as coisas, como a gente falou, de Papai Noel, de historinhas, né, de conto de fadas, de todas aquelas coisinhas, e quando a gente fica adulto, a gente toma consciência e percebe que tudo aquilo foi, né, uma fase, a gente vai fazer com as crianças, mas a gente tem certeza de que algumas coisas não existem. E a gente percebe isso, que o que a gente perde quando a gente pega essa maturidade ou essa, vamos dizer, essa idade adulta, o que mais a gente faz é perder a inocência. E nessa inocência a gente também começa os preconceitos, né? A gente começa a analisar as pessoas, a gente começa como espírito trazer todas aquelas coisas que nós vivemos no passado e que nós ainda não resolvemos, né? Toda a nossa ignorância, o preconceito, o se achar melhor do que o outro, ele volta novamente. E se a gente não fez um trabalho da infância até a idade adulta de aprendizado, a gente vai voltar a ser o mesmo ser que era quando da última encarnação ou das últimas encarnações. A gente volta com todos os defeitos, né? Então a gente vem para a Terra ainda não evoluído, trazendo todas essas deficiências. E o que a gente precisa? A gente precisa de alguém que nos mostre o que é que nós precisamos fazer. Então Jesus entende isso. Jesus vem à Terra para trazer essa verdade, ele mesmo diz, e ele nos mostra que nós temos defeitos e que os nossos principais defeitos são esses.
E esse do capítulo 7, a gente percebe claramente que um dos principais defeitos nossos, e que Jesus vai nos explicar, é o do orgulho, ou o de se achar melhor que os outros. Então, a primeira pergunta feita pelos discípulos, que entra aqui nessas 4 passagens que Allan Kardec coloca como exemplo, para mostrar que Jesus falou disso, né? Que Jesus falou do orgulho, que nós não devemos ser orgulhosos, e nessas 4 passagens estão. E ele pega nessa primeira o exemplo de uma criança, que nós devemos tornar crianças como adultos, não criança de fazer aquelas coisas de inocência, mas sim de ser inocente no tratar as pessoas, de não levar a sério, às vezes, uma colocação feita por uma pessoa que não tem conhecimento, e a gente fica tentando entender se a pessoa foi maldosa ou não foi, se existe pessoa maldosa ou não, e às vezes a gente se deixa levar por uma coisa dita, por uma coisa que a pessoa fez, e aí nessa não tendo mais essa inocência, a gente quer pegar no pescoço da pessoa, a gente quer matar, a gente quer brigar, vira inimigo, e uma coisas bem boba. E a criança não, né? A criança briga com um amigo na escola hoje, amanhã fez as pazes, e a gente briga com uma pessoa hoje e nunca mais quer pedir perdão, nunca mais quer ver a pessoa. Então Jesus coloca um exemplo aqui de uma criança. Ele diz assim, se a gente não receber o reino dos céus da forma como a criança faz, entendendo que eu não devo ser melhor do que ninguém, que eu devo de ter essa inocência de, não, as pessoas erram sim, né? Mas eu não devo guardar essa mágoa, esse ressentimento, que quem vai sofrer sou eu, e se eu quiser ser maior no reino dos céus, eu vou ter que deixar tudo isso para trás. No 4, né, uma outra passagem, que vai estar também em Mateus, no capítulo 20, versículos de 20 a 28. Uma pessoa procura Jesus e quer pedir para Jesus que Jesus arrume um lugar para 2 filhos dela no reino dos céus. E ela, entendendo que Jesus estará, a gente ouve bastante isso na Bíblia, e sentará à direita de Pai, né? Sentará à esquerda, como se a gente ficasse o resto da vida na eternidade sentadão, né? Deus sentadão de um lado, Jesus, que foi o Filho, para alguns, o próprio Deus, e lá sentarão do lado dele as pessoas que ele escolheu, né? E ela pede para Jesus, você não pode garantir para mim agora que meus filhos sentarão lá no reino dos céus, no lugar mais alto aí dessas escaladas evolutivas, e que eles estejam desse lado? Ele faz uma pergunta, né? Você pode beber no copo que eu bebo? Ela fala, os discípulos respondem, sim, pode. Agora ele fala, sim, pode. Mas garantir que ele se assente à minha direita não cabe a mim. Ele falou, não sou eu que posso fazer isso. Aí ele diz, né, que é Deus, né? Aqui meu Pai tem preparado é que vai conceder. Não pertence a mim conceder-vos, mas a Deus. Então, assim, o que Deus tem preparado? Preparado a nossa evolução para que um dia a gente seja um dos maiores no reino dos céus, porque, na verdade, todos nós, como espírito evoluído, nos tornaremos esse maior, ou seja, aquele bem-aventurado, o espírito de todo conhecimento, de todo entendimento e de toda a caridade. Então ele diz assim, não sou eu que faço isso. Mas, ao mesmo tempo, quando ele fala isso, os apóstolos dele, né, eles contam aqui 10 apóstolos que estavam com Jesus nesse acontecimento. Quem conta isso aqui é Mateus, que esteve com Jesus, então presenciou, na verdade, isso. Eles querem repreender as crianças, tirar eles de lá, já ficam bravos com as crianças. E Jesus fala, não. Ele fala assim, os príncipes das nações fazem isso, dominam seus escravos, seus vassalos, e mandam em tudo. Ele fala que aqui com nós, né, assim não será entre vós. Aquele que quiser ser o maior, então ele está falando, naqueles momentos os apóstolos estavam querendo se achar melhores do que a mãe e do que as crianças. Ele fala, não. Aquele que quer ser maior, a primeira coisa que ele vai fazer é servir, é ser bom, é ajudar, é não brigar, é não repreender, não se achar melhor. Ele dá outro ensinamento dentro de um ensinamento que ele já estava dando, né? Porque ele diz assim, como ele, Jesus, não veio para ser servido. Ele dá aquele exemplo, né, de aquela mulher vem com o cabelo
nem molha nas ervas e passa a lavar o pé dele, não lava pés, e Jesus inverte, né? Ele falou, não, eu que tenho que fazer isso. Então ele vê assim, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em redenção de muitos. Então ele dá outro ensinamento. Aí nós vamos para o 5. Jesus entra na casa de alguém, ele diz assim, né? Para tomar a refeição, e ficaram todos observando. Notando, ele começou a notar que era uma festa, eles usam aqui uma boda, né, como exemplo, boda como se fosse um casamento, né, uma festa um pouco maior. Vamos entender um casamento, né, explicando isso. Ele diz aqui, notando que os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs esta parábola. Quando você for convidado para uma festa de casamento, né, não te assentes no primeiro lugar. Né? Todo mundo acho que foi em festa de casamento, muitas das pessoas vão por causa da festa, né? Depois da cerimônia, e você entra naquele salão e tem um monte de mesa ocupada e só tem uma mesa vazia às vezes, né? E você vai lá, no melhor lugar, se quer sentar ali. Ali está escrito reservado para os familiares do noivo, qualquer coisa assim. E as pessoas, não, vou sentar aqui mesmo, né? E se a gente sentar ali, quando chegar ali, o pessoal fala assim, olha, me desculpa, mas essa mesa são os familiares do noivo. Não que seja errado fazer isso, ou que a pessoa não possa sentar. Mas lógico que o noivo e a noiva querem ter do lado deles, principalmente seus pais, né? Os irmãos, as pessoas mais chegadas. Não que as outras pessoas que estejam na festa não o sejam, mas às vezes são conhecidos, um amigo de trabalho. Então o lugar ali está reservado. Jesus, ele fala isso, né? Quando você for para um lugar desse, não procure o primeiro lugar. Não o primeiro lugar de que eu sou melhor, eu mereço o primeiro lugar. O primeiro lugar é reservado para aquele que tem o merecimento, né? Então, nesse exemplo, de quem é aqueles primeiros lugares? Dos familiares do noivo. E no caso desse ensinamento de Jesus, quem serão os maiores? Aqueles que fizeram, aqueles que seguiram o ensinamento. Então, quem é maior no reino dos céus? Aquele que aqui na terra se fez pequeno, não se achou melhor do que ninguém, trabalhou para a melhoria sua e para a melhoria dos outros. Então, esse merece um lugar. E não eu, quando chegar lá, né, as pessoas dizem, né? Eu era deputado lá na terra, eu fui presidente, eu fui isso, foi aquilo. Não é isso que vai dar o primeiro lugar no mundo espiritual, e sim o que você fez de bom seguindo as leis de Deus. E depois do item, né, já ele começa no item 6, praticamente explicando, né, os ensinamentos de Jesus de acordo com o princípio de humildade. Jesus não cessa de colocar a felicidade, né, ou seja, melhor no reino dos céus, pobres de espírito, né, como exemplo, uma criança, simplicidade do coração. Se a gente pegar, eu separei aqui, o capítulo 6 que a gente estudou anteriormente, do jugo leve, Jesus pede, né? Vinde a mim todos vós que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, ali ele já está falando humildade, simplicidade, né? Mansuetude, forma de ser bondosa. Trabalha em benefício dos outros. A gente falou aqui, né? Você começou a live falando, né? Viva São Roque e do entendimento, né? Você falou assim, São Roque, para nós, no nosso entendimento, é um espírito superior. Um espírito que está no reino dos céus, está num lugar mais elevado hoje. E a gente fala assim, por que ele está no lugar mais elevado hoje? Porque ele se fez pequeno, humilde aqui na Terra, né? Ele fez algo em benefícios de alguém. Isso. Ele fez algo, trabalhou, ele largou, né, da mesma forma que se você pegar todos aqueles que foram considerados santos, e nós vamos pegar aqui todos esses espíritos que vão dar
as suas instruções aqui, o que que eles foram? Eles foram na Terra seres que abandonaram riqueza, abandonaram posses, abandonaram postos elevados e se dedicaram. Então você não vai encontrar nenhum lá fazendeiro, nenhum dono de empresa vindo como instrutor. Você vai ter sempre exemplo de seres que viveram na Terra em benefício dos outros. Não se achando melhores, não querendo ser melhores, apenas trabalhando em benefício dos outros. Assim, esse é o exemplo principal, né? Então, fala assim, os santos, os espíritos superiores a quais nós falamos tanto dele, que queremos a ajuda deles, auxílio deles, o que eles foram? Na Terra eles não foram nada de nome. Por isso que é interessante, né? As pessoas não têm o entendimento claro de Jesus, colocam Jesus como o ser mais alto, mas achando que Jesus deve ser condecorado, deve ser colocado em lugar elevado. E ele falou, não, né? Se vocês quiserem algo de mim, sigam os meus mandamentos. Façam o meu exemplo, não queiram ser melhores, não gritem em meu nome querendo isso ou aquilo, né? Ele fala, não, seja servidor, sirva. Então, às vezes, né, nesse ensinamento, ele é bastante claro, a gente já volta, eu vou só terminar que ele diz assim, né? Os primeiros levaram a morrer. Ele diz como estão as pessoas no mundo espiritual, mostrando que os grandes do mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra. Isso que a gente está falando. E são bem pequenos lá, aqueles que foram maiores. A gente tem um exemplo no capítulo 2, que fala da vida futura, o meu reino não é deste mundo. A última parte desse capítulo, ele é bem pequeno, ele tem lá nas instruções dos espíritos uma instrução de uma rainha de França, né? E ela dá lá o depoimento dela, vamos dizer assim. Quando ela chega no mundo E ela espiritual, diz, né? quando ela chega no mundo espiritual, ela chega achando que é a rainha da França. E ninguém vem receber ela, né? Ninguém vem estender tapete vermelho para ela. Ninguém vem falar, oh, rainha, vem aqui, tem um lugar para você. E, né, e tratando ela a pão de ló, como diz. E aí, né, lógico que quando ela dá esse depoimento, ela já tem consciência, ela demonstra que ela falou, rainha eu era na terra. Rainha era pelos meus súditos, que eram obrigados praticamente a servi-la. E quando ela chega no mundo espiritual, ela é desconhecida, ela não é ninguém, ela é deixada de lado. E isso incomoda ela. E incomodando, o que ela faz? Ela vai procurar saber o que aconteceu. E aí, como diz, depois de estar no mundo espiritual, de ser socorrida, de estar lá algum tempo, passando por instruções, fazendo visitas, ajudando os outros, ela chegou à conclusão que, né, se ela tivesse sido uma pessoa boa, que ajudasse os outros, que não se preocupasse com o trono, com isso, com aquilo, mesmo sendo rainha, ela poderia ter sido rainha e poderia ter ajudado, né, as pessoas que passavam fome, poderia ter ajudado as pessoas que trabalhavam para ela, poderia ter sido menos arrogante. Então ela dá um baita exemplo. E aqui eles dizem, né, os primeiros lá no mundo espiritual, ele diz assim, o que eles levaram para o mundo espiritual? Virtudes, coisas boas, coisas que fizeram. E aqueles que se achavam maiores na Terra, o que tentaram levar e percebe que não puderam levar? Riqueza, títulos, glória e nobreza. Isso não vai para o mundo espiritual. O que você leva para o mundo espiritual? Aquilo que você fez de bom, a sua bondade, o seu coração, a sua simplicidade. Né? Então ele diz assim, não tendo outra coisa, chegam no mundo espiritual sem nada. E não acham, é aí que é interessante que as pessoas falam, né? Por que muitas, nós espíritas saberemos isso, né? As pessoas que não estudam, que não têm esse entendimento, não percebem isso. Por que as pessoas ficam vagando na Terra? Por que as pessoas não estão onde deveriam estar? Porque percebem que o mundo espiritual não é legal. Para uma pessoa que levou a vida no bem bom, com tudo que tem de direito, se achando melhor, se achando poderoso, usufruindo das coisas materiais, quando chega no mundo espiritual, ele não tem o que fazer.
Você ir para o mundo espiritual, que a gente fala, que é o que acontece lá no nosso lar, o filme Nosso Lar mostra bem isso. O que tem no nosso lar? É um lugar bonito que todos os espíritas querem ir, né? As pessoas que conhecem o nosso lar gostariam de, após desencarnar, estar no nosso lar. Mas para você estar no nosso lar, primeiro que você precisa saber, ser humilde, se reconhecer trabalhador, ajudar as pessoas. Quem que você vai ajudar? As pessoas com quem você conviveu, as pessoas com quem você brigou, as pessoas com quais você teve problema, as pessoas com quem você não se dava bem, são essas que você tem que ajudar. Mas se você não ajudou aqui na Terra, por que você ajudaria a chegar no mundo espiritual? Se você vai para o mundo espiritual igualzinho e não muda nada. Aí as pessoas ficam perdidas e voltam para onde? Voltam para sua casa, querem o seu dinheiro, querem o seu carro, vão viver dentro de carro, vão viver dentro de cofre, vão viver dentro de plantações, vão viver entre os gados que tinham muito, e não vão se achar no mundo espiritual. Por isso que precisa do socorro. Socorro para quê? Para mostrar para essa pessoa que o mundo dela não é mais esse, mas ele quer. Ele quer porque ele tem dinheiro, porque ele tem posse, é meu, eu sou dono, minha esposa, meus filhos, meu isso, meu aquilo. E aí, quando você chega no mundo espiritual e não tem isso, você não quer ficar lá. Então, todo mundo quer ir para o céu, que a turma fala, mas a turma não entende o que é o céu. Que a gente não cabe no céu. No céu não tem bebida, no céu não tem prostituição, não tem um mandando no outro, não tem 10% disso ou daquilo, né? Do meu carrão, da minha casona, não tem. Lá você vai morar em comunidade, né? Você vai ver se tem um lugarzinho para você ficar junto com alguém que te receba. Se algum parente seu já tem um lugar interessante, você pode ir lá, mas para você ficar lá, você precisa trabalhar. A gente, E qual é o trabalho? a gente vê que sim, o maior que a gente conhece, que passou pela terra e está no reino dos céus, que é Jesus, é o que mais trabalha. Quantas e quantas pessoas oram e pedem a Ele, quantas e quantas pessoas Ele ajuda e quantas pessoas Ele lidera para tomar conta desse planeta maluco aqui. Então, Ele não é um ser, como se diz, um grande milionário aqui do planeta Terra que tem um poderio econômico, social e político violento, podendo ficar no ócio, podendo fazer o que bem quiser aqui na Terra, materialmente. E lá não, lá é tudo se inverte, né? Por isso que os últimos serão os primeiros, né? Por quê? Porque lá o mais poderoso aqui, que pode, né? Pode ter várias pessoas o servindo, ou sendo ajudado, lá não. Lá ele vai ter que trabalhar para ser alguém. No filme Nosso Lar, lá o André Luiz, quando chega no hospital, ele era médico aqui, e ele começa a dar uma melhoradinha, ele vê que já consegue levantar da cama e consegue dar uma volta pelo hospital, ele já começa a querer dar ordem no hospital, como se ele fosse um médico. O cara falou, não, calma, aqui, infelizmente, você não é ninguém. Tossa a vassoura aqui e vai varrer o chão ali, porque aqui você não tem conhecimento algum, você não trouxe nada da terra que vai servir aqui, né? Na Terra mesmo ele poderia ter feito caridade com o seu conhecimento médico, né? Fez muito pouco, né? Aparece só uma mulher que ele ajudava ainda por intermédio da sua secretária ainda, que atendia no final e fazia ele atender de graça ainda, e essa mulher era eternamente grata por ele e ajudou ele em certos momentos lá, que ele desfazia aqui na Terra. Então você vê que é bem contraditório, né, o que a gente imagina aqui e o que a gente, como a gente se cria, né, como a gente cria os nossos filhos. Eu sempre falo isso, que a gente instintivamente a gente cria os nossos filhos para eles serem grandes pessoas aqui na Terra, né? E a gente quer que eles estudem numa escola boa, a gente quer que eles façam uma grande faculdade, que tenham um ótimo emprego, para ter uma vida economicamente estável. Muitas vezes a gente esquece da vida pós, né, vida pós túmulo, e às vezes a gente cria o filho sendo um filho, né, egoísta, que acumule dinheiro, que passe a perna nos outros. Para quê? Porque é aquilo que a gente passou para eles na infância, sendo que a gente teria que passar, né, tem que ser humilde, tem que ser honesto, tem que ser boa pessoa de fato. Então, muitos valores que a gente prega para os nossos filhos, e dentro da gente mesmo, né? A gente luta uma vida inteira para ter estabilidade financeira, para chegar no final da vida sofrer igual ou talvez até mais, né?
Quantas pessoas aí, por causa do seu dinheiro, estendem seu sofrimento por problemas de saúde, porque tem dinheiro e esse dinheiro faz estender mais o seu sofrimento ainda ao longo da sua vida, a sua saúde, sendo que o que foi um pobre, humilde, né, muitas vezes Deus lhe dá o conforto do desencarne bem antes, né? Então você vê que muitas coisas contraditórias que a gente tem que rever os nossos conceitos. Você falou, né, de estabilidade financeira, de criar os filhos. Eu acho que não tem nada de errado você criar o filho para ser, né, médico, para ser um administrador, para ser dono Mas não de só uma isso, né? empresa. Não tem, Mas não só então, isso, não né? tem problema nenhum nisso. Mas não Só que só quando isso. você for esse dono de empresa, quando você for lá o médico, que você seja uma pessoa boa, né? Que você não precise, porque você tem alguma coisa ou tem alguma formação, que você precise pisar nos outros, né? Isso. Então, aí, pegando um gancho no que você está falando, né? Que você disse de maior, o Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes se formou em medicina, né? Estudou muito, era muito inteligente Foi e político, se né, na tornou Terra. médico. Político, foi na época do imperador, né? Acho que Dom Pedro II ele acabou sendo alguma coisa, né? Dentro do Deputado, acho que governo. deputado de província, acho que ele foi, se não me falha a memória. Isso. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira, acho que o fundador, não tenho certeza, da Federação Espírita Brasileira, o primeiro que criou o curso de médiums no Brasil, mas o exemplo maior, né? E hoje, e assim, quem contou isso foi Chico Xavier e alguns livros que trouxeram. E quando Bezerra de Menezes desencarna e vai para o mundo espiritual, ele é recebido por Jesus, né? Ele é recebido pelos espíritos mais evoluídos e ele tem direito, como esse conhecimento todo e com a bondade que ele teve, a evolução que ele teve, que ele deveria assumir, por exemplo, igual Jesus, cuidar de uma galáxia aí no universo de seres, né, que estão aí em crescimento. E ele fala não, se me for permitido, eu quero continuar, né, nisso que eu conheço, que é a medicina, como médico e com o entendimento que eu tenho da medicina, da forma que deve ser, né, diferente do que era André Luiz, e ele pede para cuidar das pessoas da Terra, né? Então, a gente sabe hoje que Bezerra de Menezes é, vamos dizer, o ser que chefia as falanges médicas, né? Tudo que se tem de espíritos, quando a gente pede aqui no final da nossa live, né? Fluidificação das águas, passe espiritual, que as correntes espirituais vão até os lugares, visitando os recintos, na verdade vem uma falange, né? Um grupo de seres que, vamos dizer, que lá no mundo espiritual cuidam disso, cuidam da parte da medicina, de cuidar da saúde, de auxiliar nessa parte, né? Então a gente sabe que as correntes espirituais elas são divididas em grupos, né? As que dão passe, as que cuidam da fluidificação das águas, as que limpam as energias, as que socorrem, as que levam os seres que estão atrapalhando, quando permitido por Deus, num socorro espiritual, tem várias delas, cada um naquilo que pode fazer ou que tem condição de fazer de acordo com o que foi na Terra, né? Então, se você foi uma pessoa boa e cuidou de pessoas, lógico que você vai conseguir cuidar de pessoas. Se você foi um médico e a sua medicina era para o bem, não para ser melhor do que ninguém, não para apenas para ganhar dinheiro, você tem condição de fazer isso. Então, a gente sabe que chefiada por Bezerra de Menezes, essas correntes espirituais vêm, né, nesse grupo que a gente está aqui, e a gente sempre fala, apesar de ser uma live, estamos aqui, eu e você, cada um na sua casa, e cada uma das pessoas, né, estamos acho que no total de 19 neste momento, pessoas que estão nas suas casas e, quer dizer, estão como se estivessem numa casa espírita, estão num local onde está protegido, aonde nós estamos recebendo esses seres que estão nos ajudando, que estão juntos, né? Por quê? Porque nós estamos aqui com qual ideal? Ideal de fazer o bem, ideal de passar o ensinamento de Jesus, ideal de ajudar as pessoas a saírem dos seus problemas, o ideal de fazer uma oração por todos, no final, de querer o bem. Então, nós estamos amparados por essas correntes espirituais.
que são nada mais nada menos os seres que já estão no mundo espiritual hoje com essa ideia, né? Então, como você falou, então quando eu vou ser qualquer coisa aqui na Terra que eu faça como um profissional melhor, mas nunca esquecendo do próximo, nunca esquecendo da pessoa. Eu devo ser um chefe no meu trabalho, sim, mas sendo esse chefe, eu tenho que olhar as pessoas com os olhos de bondade, eu tenho que tratar essas pessoas como Jesus tratou cada um. Quer dizer, eu tenho, às vezes, responsabilidade de pedir isso, de fazer aquilo, mas nunca pisando em ninguém, nunca mandando, né, como chefe, e a gente sabe disso, né, no mundo espiritual, quem são os líderes? Aqueles que na hierarquia atingiram o melhor, não é que foram melhores profissionais aqui na Terra, mas aqueles que como profissionais também fizeram aquilo que foi ensinado por Jesus. Então, quando eles chegam no mundo espiritual, eles vão ter essa visão, eles nunca vão pisar em ninguém, eles nunca vão mandar em ninguém, se achar melhor do que ninguém. Eles conseguirão as coisas através da sua evolução, através do seu conhecimento, através do seu coração, através da sua bondade. Esses são os maiores no mundo espiritual. Por isso que é difícil para as pessoas entenderem o mundo espiritual e saber, porque as pessoas querem continuar fazendo as coisas erradas na Terra, as pessoas querem continuar fazendo o mal, né, passando a perna nos outros, mas querem ir para o céu, e a gente sabe que isso não tem condição. Jesus está ensinando para nós isso. Você quer ser melhor no mundo espiritual? Seja bom na Terra. Siga os meus ensinamentos. Né? E o primeiro desses ensinamentos que a gente está estudando hoje é essa pobreza de espírito de não sou melhor do que ninguém. Eu posso ter um conhecimento muito grande, mas eu não preciso desfazer de alguém, pisar, me mostrar melhor, me achar melhor, me querer melhor. Eu tenho que me melhorar a cada dia para ser uma pessoa boa naquilo que eu faço e boa de coração. Boa no auxílio às pessoas, boa no entendimento do que Jesus, do que Deus espera da gente. Se eu fizer isso, com certeza eu vou para o mundo espiritual melhor. Vai demorar? Vai demorar, porque a gente tem bastante ainda defeitos, né? Assim, a gente leva para o mundo espiritual as virtudes. Mas quantos defeitos ainda nós temos? Não, a gente, principalmente quem é religioso, né? A primeira coisa, quando você começa a se achar religioso, ou começa a entender de alguma religião, estudar um pouquinho a fundo, é menosprezar quem não segue a sua religião ou quem não é religioso, achando que porque você detém algum certo conhecimento, você é melhor que as pessoas. E muitas vezes, eu mesmo, dentro da minha cabeça, às vezes a gente se acha melhor que outra pessoa que está falando um absurdo que você vê que é absurdo, porque ela não detém o conhecimento que você tem, mas eu já estou pré-julgando a pessoa. Né? Ó, a pessoa, nossa, fazendo isso, se ela soubesse, se ela fosse espírita, ela não estaria fazendo isso. Será que não? Né? Quantos espíritas a gente vê dentro da casa espírita, né, alimentando o seu orgulho, né, brigando por causa da cadeira, na cabeceira da mesa, né, o médium brigando por causa da cabeceira da mesa. A gente vê pessoas que entram dentro de salas, dentro do centro espíritas, de acesso restrito e se acham melhores porque detêm a chave do centro, detêm algum cargo ali dentro do centro, e muitos médios brigam, né? A gente sabe muito disso, muitos médios brigam por causa de cargo dentro do centro, e são pessoas que detêm o conhecimento, mas sabem usufruir desse conhecimento para algo bom? Não. Então, a mesma coisa da política, né, Oswaldo? Eu mesmo me pego muitas vezes falando que raiva desse cara, meu Deus do céu, esse cara é das trevas, não sei o quê, vontade de fazer algo. Meu, eu tô julgando a pessoa, mas não estou imaginando que aquela pessoa é um ser inferior no sentido de não evolução, né? Não inferior a mim, mas no sentido de talvez nem não tão evoluído, e eu julgando ela, estou sendo tão igual a ela, ou talvez até pior. E é uma coisa a desfazer de analisar seus próprios pensamentos, suas próprias raivas, seus próprios julgamentos sobre outras pessoas. Então, deter conhecimento, por muitas vezes a gente vai ter orgulho disso, e por muitas vezes a gente vai menosprezar as pessoas que não têm esse conhecimento,
mas que mesmo não tendo conhecimento falando, agem com conhecimento, né? Não sei se o senhor soube me fazer entender. As pessoas agem fazendo coisas inteligentes, mas ao mesmo tempo não parecendo ser inteligentes porque não detêm o dom da palavra, né? Então, humildade é tudo. Na verdade, a gente sabe que o espírito, para se tornar esse espírito puro, né? A gente tinha lido lá, né? O que é o espírito puro? Aquele que atingiu todo o conhecimento possível a um ser que encarnou, que foi criado por Deus, né? Nós levaremos inúmeras encarnações, a gente não entende isso, para atingir todo o conhecimento. Mas esse todo conhecimento que a gente fala, né, de ser um médico, de ser um cientista, de ter o conhecimento para ser isso, a primeira coisa que a gente vai precisar, é por isso que Jesus ele se apega bastante nisso, né? O que Jesus vai ter à frente desse que nós estamos falando? Ele fala dos mistérios ocultos a sábios e prudentes, né? Aquelas pessoas que se acham que têm conhecimento Isso. e que por isso, né? E você vai perceber que esse conhecimento, se não tiver o entendimento das leis de Deus, ele não vale nada, né? Por isso que a gente fala assim, Hitler é tido como um dos espíritos mais inteligentes que encarnaram na Terra. Mais inteligentes, de intelectualidade. Mas nessa intelectualidade, por não ter o conhecimento, por exemplo, dos ensinamentos de Jesus e da lei de Deus, o que ele fez? Só fez bobagem. Embora Que ele era levou religioso, né? Vivia na igreja. Sim, Tem várias na fotos dele católica, saindo da igreja. tem uma foto dele no que passa no Facebook que ele está saindo da igreja. Mas o que a gente percebe, que nem você falou, não adianta nada você ter todo o conhecimento do mundo e não ter o conhecimento das leis espirituais, não saber para que serve esse ensinamento, né? Para que serve essa intelectualidade que você tem? Se você ser esse gênio, se você não tiver um coração bom, você vai ficar nas trevas, né? Por isso que às vezes as pessoas falam, o lugar, por que é difícil às vezes você se livrar de um espírito inferior? Porque o espírito inferior ele tem conhecimento, ele não é um ser ignorante, ele é ignorante das leis de Deus. Ele é ignorante dos conhecimentos espirituais, mas ele tem muito conhecimento. Por isso que assim os espíritos, o que a gente vai dizer assim, esses espíritos inferiores, e a gente sabe disso, principalmente para quem frequenta a parte espiritual, que entende muito da parte espiritual, a gente percebe por que os espíritos se aproximam de pessoas, né? E às vezes as pessoas acham, porque eu sou bom. Não, se a gente fosse bom, espírito inferior nenhum se aproximaria da gente. Eles só se aproximam da gente porque eles acham as brechas, eles acham os nossos defeitos, as nossas ignorâncias, e eles que alimentam a essa nossa ignorância, eles que alimentam a nossa maldade. A gente briga não porque a gente quer brigar, porque a gente tem lá um sentimento ainda ruim e errado, e somos alimentados por eles para fazer as coisas erradas. Aí às vezes as pessoas acham, né, eu sou bom. Se fosse bom, de verdade, não teria, né, esses defeitos, não teria essa ajuda dos seres inferiores, nós só teríamos ajuda. Às vezes a gente fala assim, a gente pede ajuda todos os dias, por que às vezes nós não somos ajudados? Porque o nosso coração não está íntegro ainda, o nosso coração não está totalmente voltado para Deus, porque o nosso coração ainda tem inveja, porque o nosso coração ainda tem ciúmes, porque o nosso coração ainda tem maldades, a gente ainda se acha lá dentro, mesmo que não pareça, que a gente não queira falar para os outros, a gente tem sim superioridade, não gosta desse ou daquele, tem preconceito com o outro. E é nesses defeitozinhos, né, nesses vícios que nós temos, e esses espíritos se alimentam e nos alimentam a fazer coisas erradas, e os espíritos do bem não conseguem chegar até nós por causa desses nossos defeitos. Então você fala assim, é muito fácil, né? Eu peço a Deus, Deus vem e me ajuda. Não é assim. Por isso que se fala, né? Ajuda-te para que o céu te ajude. Para que o céu possa te ajudar, melhora seu coração, melhora seu sentimento, melhora a sua forma de entender. Não maltrate as pessoas, não seja rancoroso, perdoe, né? Ame de verdade, queira o bem, não tenha inveja, não queira o mal de ninguém. Porque daí os espíritos superiores conseguem lugar em você para te ajudar. Então, assim, não é tão simples
essa ajuda que as pessoas acham, Exato, mas basta Deus dá querer. um trabalho gritante, né? Um trabalho horrível. Como é difícil ser cristão, né? Como é difícil você conseguir a ajuda de Deus, porque para você Sim, conseguir a ajuda de Deus do jeito que a gente quer, você tem que ser tem que transformar a sua vida. Por isso que muitas vezes muitas pessoas desistem ou procuram tentar um caminho a Deus do jeito mais fácil, né? É mais fácil pagar o dízimo na minha igreja lá do que eu me melhorar como pessoa. Mais fácil eu fazer um trabalho lá do que um, um espírito lá do que eu fazer caridade. É mais fácil pagar algo pro presidente lá do centro espírita do que me reformar intimamente. Então as pessoas acabam procurando um caminho mais fácil, sendo o caminho errado, né? é, É eu, complicado. eu vivi isso no centro espírita e vi, né, pessoas que estavam no centro há muito tempo, pessoas que tinham cargos elevados no centro, querendo fazer caridade, humilhando as pessoas que estavam trabalhando naquele mesmo centro, Né? né? Quiseram fazer caridade, aceitando fofoca, se revoltando, querendo o mal de pessoas, e pessoas fingindo de bondade para conseguir cargos dentro do centro. Eu falei, eu tinha um cargo dentro do centro, deixei lá, né? Saí de lá, deixei para essas pessoas que hoje não estão mais no centro, né? Elas seguiram sua vida, mas se via que as coisas que a gente faz às vezes dentro do centro, você sabe disso, né? Eu tô lá e você estava lá também ensinando o evangelho, não porque você é melhor, porque Porque na verdade você tem uma facilidade para isso, eu também tenho essa facilidade, eu estava lá não porque eu sou melhor, mas quando você se é visto, por exemplo, lá na frente, passando o ensinamento, trazendo o ensinamento, as pessoas que estão lá te invejam. é, E é gostoso quando as pessoas invejam e falam assim, eu quero ser igual. Eu ofereci tantas vezes, né? Você mesmo começou a fazer o evangelho porque te deram a oportunidade de você ir lá, é, né? Então, assim, eu quantas vezes ofereci para as pessoas ir lá e ninguém quis ir, mas quando eu estava lá ensinando, a gente sabe que as pessoas invejavam, queriam fazer o que você faz e não conseguiam. E aí tentam te derrubar, tirar como se isso, né, desse um lugar no céu. E isso a gente fala assim, é isso a gente vê, eu posso falar, dentro de uma casa espírita. E com certeza a gente vê isso em qualquer religião, né? não, Sempre vai ter alguém. e a maioria das vezes não queria nem queria o que você tinha lá, não o esforço que você fazia, né? E sim sei lá, a chave do centro, a, a tomada de decisão, né? Algo assim do tipo, né? Algum poder de decisão ali dentro. E não fazer o que era o que você fazia, que era servir ali do seu jeito, nas suas possibilidades. As pessoas querem só os louros, né? Não querem só querem as glórias, né? Não querem os esforços, né? Como se diz no ditado popular, né? As pessoas só vê a pinga que você toma, né? Não vê os tomos que você vai tomando com o caminho. Né? As pessoas só... Mas isso eu estou falando uma organização, né, Religiosa. religiosa, mas isso tem no trabalho, tem nas escolas, tem na vida, né, como um todo. E cabe a gente não entrar nessa onda, né? Por mais que Não, mas fala assim, isso tem no trabalho. é o que O mais tem, ruim né? é quando você vê, o ruim é quando você vê dentro de uma organização religiosa Que que prega ensina tudo contra evangelho, isso, é. que ensina isso que nós estamos aqui, você vai ver que as pessoas que estão dirigindo, que estão à frente disso, não têm esse conhecimento e usam de todos os erros para ensinar Jesus. E fala assim, então se eu vou numa casa espírita e vejo o dirigente da casa ensinando de forma errada, o que, que eu faço? Eu vou embora. Aí você vai falar assim, mas espera aí, você tem que entender que as pessoas têm defeitos. Sim, eu tenho que entender que as pessoas têm defeitos, mas o único lugar que eu não espero uma pessoa ensinando errado é quando a pessoa está dentro de uma organização religiosa e como chefe disso. Daí você vê que o negócio está totalmente fora. Por isso que a gente prega sempre aprendizado. Por isso que a gente está aqui, né, ensinando o evangelho. Não porque eu sei mais do que os outros evangelhos, mas que eu também, nesses ensinamentos que nós estamos falando hoje,
Eu também tenho meus defeitos e preciso trabalhar todos os dias para que ele saia. Então, eu sou a pessoa, como a gente falou esses dias, que as pessoas lá na rua estarão olhando, né? Olha lá o Oswaldo lá. Como é que o Oswaldo age na rua? O Oswaldo briga com todo mundo na rua, o Oswaldo sai xingando todo mundo. Né? Como é que é o dia a dia dele? Porque as pessoas vão olhar. Mas que espírita é ele agindo dessa forma? Que espírita é ele maltratando os outros? Que espírita é ele querendo levar vantagem sobre os outros? É isso que as pessoas vão olhar. Hoje em dia, a minha briga é contra a minha própria consciência só. Quando muitas vezes, coisas que eu fiz há uma semana atrás, já estou me arrependendo hoje, né? Então, o meu delay de arrependimento está sendo cada vez mais rápido. Coisas que eu fiz antigamente, para me arrepender de algo que eu fiz, era coisa de 5, 10 anos atrás. Hoje em dia, eu vejo que eu fiz uma coisa durante o dia, e à noite eu estou meio que arrependido, porque eu vi que eu me julguei mesmo e vi que eu fiz errado. Né? Não que eu esteja sendo melhor que todo mundo, mas é que eu estou me esforçando e tentar analisar onde eu acerto e onde eu erro, né? Coisas que as pessoas fazem ao contrário, as pessoas analisam mais as outras pessoas, né? E a gente não consegue reformar ninguém, a gente só consegue mudar nós mesmos, né? Mesmo as pessoas que fizeram mal a você no serviço, a você na entidade religiosa, alguma coisa assim, né? Por algum tempo você sente raiva, sente bronca dessas pessoas, mas ao mesmo tempo você tem que ter o discernimento de entender que a pessoa fez aquilo não por maldade, às vezes sim por não ter atingido a evolução, uma evolução que talvez nem a gente tenha atingido ainda. É bem complexo isso, mas é lindo, né? Quando você começa a entender, é lindo e difícil. Por isso que precisa ser, que nem você falou, é um trabalho constante, né? Acho que a Meire já falou alguma coisa, né, de melhoria, o Luciano também está falando aqui, né? A nossa imperfeição faz uma muralha, e às vezes é isso mesmo, né? A gente, aqui agradecendo, né? Uma pessoa com quem eu trabalhei está dizendo aqui, né, tio, né? Ela chama de tio, porque nas escolas a gente, né, somos chamados pelos alunos de tio, ela falou pessoa de luz. Na verdade, o que eu tento fazer é isso, né? Passar sempre luz, né? Onde está tendo um problema, vai lá e tenta tirar, né, essas pessoas do problema. Vamos olhar as pessoas de verdade, né? Não deixar as pessoas brigarem, não incentivar, né, a ganância, não incentivar a briga, não incentivar o ódio, né? Então, Estou aqui, vamos ver se ele voltar, né? Acho que deve ter caído a internet dele lá. Voltou. Voltou, Zó? Acho que deu uma caída aí. voltou, Deu uma caiu queda aí. sim. Bom, ele estava encerrando mesmo, E, eu já estava partindo para o encerramento aqui já. Se você quiser encerrar aí, pode. oi, voltou de novo, deu outra falhinha. Tá ouvindo? Isso. Tô ouvindo, sim. Tá, então vamos encerrar, porque já está dando, a internet já está falhando. Né? Agradecer a presença de todos que participaram. Acho que hoje nós tivemos mais de 20, né? Estamos com 21 aqui. Isso. E agradecer isso, né? Hoje foi feriado em São Roque, graças a Deus, e né, as pessoas estão aqui. Vamos agradecer, então. Hoje ninguém pediu oração, mas eu quero nessa oração incluir duas pessoas, a minha cunhada Gemima e o filho dela, Márcio, que vão precisar talvez passar por cirurgia, né? Então a gente vai fazer oração também levando a eles. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, e tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas, essas correntes passistas, que possam dar um passe espiritual em cada um participante desta live,
lembrando a nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, e também o filho dela, Heleno Márcio dos Santos, que estão passando por momentos difíceis, talvez precisem de cirurgia, né? Que os médicos do mundo espiritual possam auxiliar os médicos da matéria, Assim e que seja. essas correntes espirituais possam auxiliar a todos que participaram da live, que todos que participaram da live também elevem os seus pensamentos até aqueles que estão mais necessitados, para que essas correntes espirituais possam visitar os recintos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, né, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um. Assim seja. E assim seja. Vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia, após esse evangelho, né, quando as emoções boas aparecem, essas vibrações boas, então juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os doentes de Covid, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, mesmo nos recintos onde se encontre um irmãozinho necessitado, mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. Assim seja. E assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, neste recinto, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, então, pessoal, até segunda-feira que vem. Boa semana para todos. Assim. Boa semana. Obrigado a todos. Gratidão a todos. Ótima semana a todos. Até a próxima segunda. Até mais. Que assim seja.